Em nome do Gilson, o convite, a oportunidade de estar aqui para dividir a experiência do Ministério da Agricultura com todos vocês. Agradecer essa oportunidade porque é a oportunidade de mostrar o que o Ministério da Agricultura faz e como ele pode interagir com o setor, com os diversos elos da cadeia produtiva. Gostaria de deixar também um agradecimento, um abraço do Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e a oportunidade de estar aqui hoje. Bem, eu vou discorrer sobre algumas frentes de trabalho do Ministério da Agricultura no tocante a desenvolvimento tecnológico e sustentabilidade. Dois temas que são fundamentais para o setor e para a sua melhoria e seu desenvolvimento. No tocante ao desenvolvimento tecnológico, o Ministério da Agricultura possui uma empresa já de mais de 50 anos de história, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Ela tem aí uma taxa de retorno dos seus investimentos, de retorno social para a comunidade brasileira, em mais de 20 vezes o capital investido. Então, o que ela investe, ela retorna 20 vezes mais para a sociedade brasileira. É um retorno significativo, relevante, não só para o setor, como também para os consumidores. Agora, essa empresa está passando por um desafio, que é a remodelagem do seu modelo de gestão e necessidade de aproximação com o setor. Então, é uma oportunidade também de trazer a todos os presentes essa janela aberta para poder desenvolver parcerias e desenvolver novas tecnologias. O ministro Fávaro já deixou essa incumbência para a gestão da empresa e repensar a modelagem de financiamento da mesma. E isso é importante trazer para todos vocês, que parcerias são muito bem-vindas e que o modelo de gestão está sendo revisto. Falando agora em sustentabilidade, bem, esse é um tema que está na mídia, está na moda e é um caminho sem volta. É uma preocupação legítima, né, preservação do meio ambiente e, mais do que tudo, preservação da nossa própria existência. O Ministério da Agricultura, ele tem aí já um histórico de ações de sustentabilidade, promovendo a sustentabilidade já de longa data, passando aí pelo plano ABC, que foi renomeado como Renovar recentemente. E esse plano, ele prevê o financiamento de práticas sustentáveis. Um exemplo que agora está sendo muito forte e desenvolvido com as secretarias de agricultura dos estados é a renovação de pastagens degradadas. Elas já tem um levantamento feito e estão sendo desenvolvidos trabalhos locais com cada secretaria de agricultura para atuar na captação de carbono e melhoria das pastagens para melhorar a produtividade da pecuária. Sustentabilidade também ela é um fator de pressão dos mercados compradores do Brasil. Então, assim, é uma pauta que pressiona o governo brasileiro no seu fornecimento de produtos. E a gente sabe, o Brasil é um player internacional fantástico e ele é imbatível em grande parte dos setores do agro. Então, a gente está constantemente sofrendo pressões e, apesar dessas pressões, desses desafios, o Brasil continua abrindo mercados. Dezenas de mercados ano a ano. Dezenas, no modo de dizer, mais de 100 mercados abertos. Nesse governo já estava comando para os 200 produtos e mercados abertos para levar o produto do agro para o exterior. Esse aspecto ele é extremamente relevante, porque ao abrir mercados a gente reduz a dependência dos grandes consumidores dos produtos do agro brasileiro. Então isso diversifica nosso portfólio e essa dependência menor permite que nós soframos menos impacto das barreiras não tarifárias, barreiras que hoje estão associadas à sustentabilidade e também sanidade dos produtos aqui produzidos. Então, sanidade é outro tema que eu gostaria de abordar aqui hoje, que é um tema que dentro do Ministério da Agricultura está dentro de uma grande área chamada defesa agropecuária. Produção de animais e plantas saudáveis, colocação no mercado desses produtos e a regulação das etapas produtivas, industrialização e seus insumos. Então, esse é um outro grande guarda-chuva do Ministério da Agricultura, um tema gigantesco também para discorrer somente dele e que, basicamente, o objetivo: segurança do consumidor, qualidade dos insumos e produtos. Por fim, outro aspecto muito importante para a cadeia, a gente fala de insumos. A gente tem um levantamento feito já em que uma quantidade extremamente grande de produtos falsificados no mercado. E isso também é um trabalho de combate de outurno do Ministério da Agricultura para que as empresas que estão estabelecidas aqui
possam produzir o seu produto de qualidade e reduzir essa competição desleal com quem não está produzindo com a mesma qualidade que uma empresa registrada, uma empresa séria é capaz de fazer. Então, de uma maneira geral, era esse o panorama que eu queria passar das frentes de atuação do Ministério da Agricultura e colocar à disposição o Ministério para colaborar naquilo que for necessário e prestar o serviço que a gente procura fazer com a maior qualidade possível. Obrigado a todos. Muito obrigada, Fábio, pelas suas palavras e pela sua presença aqui conosco. Bom, e agora eu gostaria que passasse um vídeo do Tirso Meireles, presidente da FAESP, que não pôde estar conosco, mas está presente por meio de vídeo, por gentileza. Quero aqui, primeiramente, cumprimentar a todos, e principalmente o Edmilson, que é o presidente do Grupo Mídia, que está ordenando e fazendo esse primeiro AgroWorld Forum. Importantíssimo para que nós possamos estar discutindo as novas técnicas, as novas tecnologias, os nossos desenvolvimentos estruturais, as nossas evoluções do nosso processo energético do Estado de São Paulo, das nossas novas tecnologias. Sem dúvida nenhuma, cumprimentar aqui, hoje vou estar aí com vocês, o Dr. Fontes, que tem feito um trabalho magnífico sobre o cadastro ambiental rural. O Dr. Jair vai apresentar para vocês um belíssimo trabalho que nós iremos iniciar agora em agosto, visitando todas as propriedades rurais do Estado de São Paulo para ver a vocação e a força da mão de obra específica no campo. A doutora Juliana Fará vai falar sobre as semeadoras do agro, um trabalho que hoje estamos fazendo um movimento em torno de 30 a 35 mil mulheres por ano, levando também a saúde preventiva para a mulher. Isso é muito importante. Quero cumprimentar o nosso amigo, um grande defensor, o deputado federal Arnaldo Jardim, que faz parte, é o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, onde encontramos muito lá, e ele na defesa da nossa matriz energética, que hoje representa 47% a nossa matriz energética de energia renovável. O mundo é 13%. Quero cumprimentar o Paulo. O Paulo é o CEO da organização da FENASUCO, que a semana que, daqui 10 dias praticamente, nós teremos a abertura da FENASUCO. Parabéns, Paulo, estaremos lá com você, é muito importante. A Beatriz, ela é a grande referência sobre a economia geral no trabalho com o setor produtivo, e eu quero cumprimentar o trabalho que ela faz junto com o CDE, uma visionária, a doutora Beatriz. Quero cumprimentar e dizer que nós ainda não perdemos o sonho de fazer um fórum junto com o CDE. Você é a nossa inspiradora, doutora Beatriz. Quero cumprimentar o nosso Sérgio Bortoloso, que é o nosso presidente da Sociedade Rural Brasileira, que tem feito um trabalho fantástico. O Ricardo, da ABMRA, que faz um trabalho junto para que nós possamos divulgar mais o agro. O Hugo, da UDOP, que fez um trabalho e faz um trabalho muito grande na região de Araçatuba, faz um trabalho fantástico sobre essa nova incorporação, nesse importante setor sucrocoleiro. Hugo, parabéns pelo seu trabalho lá, e muito importante. E quero pedir para o Vitor mandar um abraço para a Silva da Embrapa, nossa presidente, que ela é responsável pela Embrapa Digital, que hoje o Vitor cuida. Então é um grande prazer. E a Giane, que faz parte do Parque Tecnológico São José dos Campos, que faz um trabalho magnífico, visitamos ela, ajudamos no processo, mas ela é uma grande visionária também. Eu quero aqui desejar a vocês muito sucesso nesse dia tão importante. É um dia da gente renovar os conhecimentos, as oportunidades que estão sendo geridas nesse processo de história de 50 anos que nós temos de Proalco, 50 anos que nós temos feito a evolução com a Embrapa, onde nós saímos de importadores de produto para exportadores. Há 50 anos atrás nós só exportávamos açúcar e café. Hoje nós somos o maior exportador do mundo da agropecuária. Então, sucesso nesse fórum. Edmilson, mais uma vez, parabéns pela sua iniciativa. É um motivo de honra, né? Temos agora começando a ter espaços em fóruns, principalmente quando a gente fala do agronegócio. E hoje eu estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês como que está o papel da mulher no agronegócio. Quando a gente fala, a mulher está indo para o campo, a mulher está liderando já 50%, 60%, ainda não é esse cenário.
Quando a gente fala no Brasil, um país que tem mais de 5 milhões de propriedades rurais, ainda somente 19%, quase 1 milhão, são mulheres proprietárias. Esses dados estão muito desatualizados. É claro que o cenário ele vem crescendo e a mulher vem cada vez mais liderando as propriedades rurais. Mas ainda a gente está muito na invisibilidade. E verificando todo esse cenário, foi que há 2 anos atrás foi criada através da FAESP a Comissão Semeadoras do Agro, que ela tem a grande missão de trazer a mulher do campo para a visibilidade. Porque a mulher sempre esteve no campo, gerindo propriedade, administrando a lavoura, além de também ter administração na sua casa, mas ainda nós estamos na invisibilidade. Então, a sociedade rural também é uma grande parceira, tem uma parceria muito grande com a federação, onde também foi criada essa comissão justamente para a gente trazer as lideranças, fortalecer a mulher para assumir a liderança. Nós temos ainda um grande desafio para estar chegando nos cargos de liderança. As oportunidades para a mulher não são as mesmas que os homens, infelizmente. Então, a gente vem quebrando esses obstáculos, rompendo essas barreiras. Eu falo que a FAESP ela tem uma grande virtude. O nosso presidente emérito, Dr. Fábio Meirelles, ele sempre foi um grande apoiador da mulher. Tanto é que há mais de 10 anos tem mulheres na diretoria. E a sociedade rural, idem. Né? Tivemos a Tereza Vendramini, que ela rompeu uma grande barreira de ser a primeira mulher presidente de uma sociedade de 100 anos. Então eu falo que nós mulheres temos que ter orgulho dessas mulheres que rompem barreiras. Debatendo um pouquinho sobre o tema tecnologia no agro 5.0, inovação e produtividade, né? Um belo de um debate aí, com certeza, né? Acho que é muito interessante a gente dar um pouquinho de contexto, né, do que é esse grupo aqui, né? Esse grupo não é tão simples, cheio de experiências complementares, né? Como vocês já viram a descrição das funções dele, mas por trás disso tem muita experiência, né? O Fábio aqui atua na PwC, tem todo um conhecimento amplo do agro, uma conexão muito próxima com a indústria, com as cooperativas, associações, além de ter passado em outras empresas também, né? Já trabalhamos juntos, né? O Jair trabalha no Senai, muito próximo, né, do produtor rural, então tem uma visão muito ampla, né, nessa perspectiva do produtor. A Giane muito próxima, né, das startups, das empresas, né, dentro do ambiente de inovação deslumbrante que é o Parque Tecnológico, né, São José dos Campos, e produtor rural. Né? E o Matheus, né, também ali, acho que podemos dizer, um ambiente de inovação dos mais relevantes dentro do país. Então, nós temos aí uma composição muito legal, né, para poder debater esse tema. Acho que é legal a gente dar um pouquinho de contexto antes de explorar, né, esse grupo, porque onde nós chegamos hoje, como a gente sempre ouve falar, né, da importância do agro brasileiro, foram décadas de trabalho, né? E um dos vídeos aí que a gente ouviu se falou, né, sobre essa mudança nos últimos 50, 60 anos, né, saindo de uma situação de importador de alimentos para exportador de alimentos, mas essa trajetória não vem do nada, né? Muito suor, muito investimento, muita poeira, muito sol, né, para chegar aonde nós estamos hoje, né? Isso, né, é sustentado por ciência, né, sustentado por tecnologia, né, sustentado por investimento dentro desse setor e pelo empreendedorismo, principalmente, né, dos nossos produtores rurais que todo dia estão inovando no campo, né, passando por novos desafios, né, e colocando o seu suor ali dentro dessa atividade tão relevante para o nosso país e para o mundo. Né? O Brasil teve a oportunidade, né, e teve a estratégia de estabelecer uma rede de pesquisa, né, muito sólida, né, que nos trouxe hoje aqui, nos faz vislumbrar outros patamares do futuro. Né? Serei muito breve, serei pontual. Eu acredito dificuldades a 3 elementos principais, meu Mário. Primeiro, a informação, a guerra midiática em torno
que acontece nos setores da economia como é o negócio relativo ao agro, negócio do Brasil. Eu acho que nós deveríamos contratar, e não me levem isso, por favor, de maneira jocosa, o Leonardo DiCaprio, a Luísa Mel, o Brad Pitt, para fazer a divulgação de que o agro é sustentável, né, Sérgio? Porque a gente tem, como eu disse, digital influencers, eu acho que eu brincava lá fora com alguém, Bia, que revertem anos e anos de estudo e de preparação. Eu falo com relação ao agro, com relação ao clima, com relação à exportação, com relação ao direito minerário. As informações são desencontradas e são insustentáveis até. O segundo ponto, eu acho que é a resistência interna. Nós torcemos, e o momento não é muito propício, infelizmente, nós torcemos de uma maneira raivosa, de uma maneira apaixonada, pelo futebol brasileiro como sendo o Brasil o país do futebol. O Brasil é o país do agro. O Brasil não é o país do futebol. O Brasil de vez em quando ganha alguma coisa. O agro ganha sempre. Nós tivemos baixa, acho que o Sérgio trouxe aqui, o Arnaldo também. De vez em quando tem alguns picos negativos, mas nós estamos sempre ali. E nós temos, como eu disse, nós temos resistências internas de que não abraçam o agro como deveriam ser abraçados. Eu acho que o terceiro ponto que faz desacreditar um pouco a nossa posição, eu acho que é uma grande dificuldade, é a falta de contundência em alguns aspectos, e aí eu puxo a brasa para o meu lado, jurídicos. Eu acho que o Arnaldo falou agora de segurança jurídica, previsibilidade, eu bati palmas para ele de maneira tímida lá atrás, mas é a mais pura verdade. O que está acontecendo nesse exato momento, eu conversava consigo lá fora, nós estamos sendo massacrados por uma litigância predatória nas cortes de Londres, nas cortes da Alemanha, nas cortes da Holanda, porque as nossas mineradoras, outro setor que é deveras importante para o nosso PIB, praticaram determinados acidentes ou incidentes ou crimes ambientais, como queiram chamar, e nós já fomos processados, os brasileiros, já foram processados, já foram julgados, já fizeram acordos, o seu estado natal, Minas Gerais, fez os acordos de Mariana e Brumadinho, e nós estamos perdendo agora, neste exato minuto, a nossa soberania do Poder Judiciário, que será julgado por um juiz de Londres que reconheceu na Suprema Corte inglesa a jurisdição para, julgando a BHP, que é australiana, levar a Vale, a Braskem, todas elas estão respondendo no exterior por danos ocorridos no Brasil, o que eu, evidentemente, não falei ainda, mas isto é um neocolonialismo jurídico. Nós estamos sendo, de uma maneira muito abruptante, colonizados por tribunais exteriores. Eles não podem entrar aqui e fazer, Sérgio, aquele colonialismo que fizeram na África há um século e meio passado. Eles fazem isso através de regras jurídicas, isso é legal, e nós não atuamos de maneira contundente. Tem algumas ações, algumas com o ministro Barroso, outras com a ministra Carmen Lúcia, tentando evitar que municípios ou que escritórios façam esse movimento no Poder Judiciário de outros países, para que eles digam que, em atentado à dignidade do ser humano, os crimes praticados no Brasil são quase crimes de guerra, mano. São quase crimes de guerra. Quando nós temos, como eu disse, uma legislação ambiental, uma política nacional de meio ambiente absurdamente vasta e protetiva e restritiva. Os incentivos, nós vamos falar disso aqui agora, eles são mínimos quando comparados às restrições. Então, para mim, essas três as dificuldades maiores que a gente encontra: a informação ou a desinformação, a resistência interna, porque nós não abraçamos o agro, nós talvez não tenhamos uma divulgação clara, como eu disse, que talvez seja mesmo migrar para aqueles que fazem a opinião pública encontrar o agronegócio como uma fonte de renda, de receita e de subsistência para todos. E essa questão de ser mais contundente. Eu acho que são os três principais pilares de dificuldades que nós temos hoje com o agro no Brasil. Até mesmo porque quando a gente fala em inclusão social, eu gosto de falar isso reiteradamente, porque nós estamos falando não só em produção de grãos, o Brasil tem quase produção de 320 milhões de toneladas de grãos, mas nós temos que falar também das energias renováveis, nós temos que falar das proteínas animais, nós temos que falar das frutas. O Brasil é um dos exportadores do terceiro maior de frutas do planeta, e das energias renováveis. Nós estamos falando, Sérgio, de 1 bilhão de toneladas de alimentos. Então é responsabilidade do Estado em resolver esse problema na mitigação dessas graves distonias que estamos vivendo. Eu insisto,
muito nesse assunto e já aproveito a oportunidade para já falar aqui com o meu amigo José Luiz Fontes, nosso coordenador de sustentabilidade da FAESP, sobre perguntar a você, depois disso que eu disse, no seu entendimento, quais as práticas agrícolas sustentáveis mais promissoras que estão sendo implementadas no Brasil hoje e como elas podem ser replicadas globalmente na consolidação dessas coisas todas que nós estamos começando. Bom dia, da mesa, bom dia a todos que assistem. O Brasil tem um grande capital nessa questão da sustentabilidade e principalmente no agro, que são as instituições, o corpo técnico dessas instituições, que são extremamente bem formados e que desenvolveram ao longo dos anos, com as dificuldades todas que conhecemos aqui, práticas e sistemas de produção que realmente levam à sustentabilidade da produção agropecuária. Eu trabalhei por quase 40 anos aí na Secretaria da Agricultura e quase todo esse tempo na implementação de políticas públicas, e o primeiro projeto, o primeiro programa, enfim, a ser desenvolvido no estado de São Paulo, que se propunha a promover o desenvolvimento rural sustentável, foi o Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas, o qual eu coordenei, desde o início, a captação de recursos lá junto ao Banco Mundial, até a execução da última ação do projeto. Então, sobre esse aspecto, que eu posso contar aqui, realmente essa experiência do desenvolvimento, enfim, e da promoção, da adoção pelos agricultores de práticas e sistemas de produção sustentáveis. Então, voltando aí à sua pergunta, de quais práticas são mais promissoras, diversas aí, a gente pode falar da integração lavoura, pecuária e floresta, Hoje mesmo saiu eu vi uma notícia vindo para cá, que a Embrapa está publicando um grande estudo sobre o ILPF, Então, logo vamos conhecer esse estudo e eu acredito que esses estudos vão consolidar ainda mais o ILPF e aí, assim, apresentá-lo para o mundo sem qualquer sombra de dúvida como promissor, enfim, um grande promotor da sustentabilidade na produção agropecuária. O plantio direto, já anteriormente, foi implementado em São Paulo e no Brasil. Eu falei aqui do Microbacias. Em 2000, o estado de São Paulo tinha 35 mil hectares em plantio direto. Com a implementação do programa de microbacias, no ano que tinha a implantação e a difusão do plantio direto como um dos seus objetivos, chegamos a 2 milhões de hectares com plantio direto já no ano 2002. Então, um estado que, na virada do século, praticamente não tinha plantio direto. Nós ouvíamos muito isso, que o estado de São Paulo não tinha condição para implantar o plantio direto, não sei de onde vinha essa conversa, como
desse aí, tem muita gente falando o que quer falar, aí, sem muita base, sempre nisso. E chegamos em 2002 promovendo o encontro de plantio nacional de plantio direto na área aqui no estado de São Paulo, exatamente por conta desse avanço que tivemos. Temos a questão da eficiência de irrigação. Né? Hoje, os nossos sistemas de irrigação são altamente eficientes. Né? Nós temos mais de 200 milhões de cabeças de gado. Como é que nós não somos sustentáveis? Não existe país no planeta Terra que tenha uma reserva legal de 80% na região amazônica. Nós não temos isso nos países que mais batem na sustentabilidade do agronegócio. Eu não quero tomar demais o tempo, eu quero ouvir o que está acontecendo aqui, mas eu acho que estes são os principais fatores que levam a gente a ser um exemplo de sustentabilidade, meu caro. Imagina um pequeno produtor, mais de 70 anos, que trabalhou na horta. Com isso ele educou seus filhos, teve hoje seus netos e participou de um curso nosso de inclusão digital. Perdeu o medo de ligar o computador, de se aproximar do computador. E lá ele aprendeu a trabalhar em Excel. Contas básicas, soma, subtração, divisão, multiplicação. Com isso, aumentou violentamente a questão de o horizonte dele em termos, como a Jeane falou, a percepção da renda. Ele começou a fazer as anotações dele e não simplesmente o que estava no bolso direito, o dinheiro que entra, o bolso do dinheiro esquerdo é o lucro. Não, ele começou a ter a percepção realmente com os dados reais da produção. Então, isso mudou. E a gente sabe que a questão da educação, mudar da força do bíceps para o digital, para alcançar os dedos, a gente sabe que isso faz por décadas trabalho de educação. Então, e isso representa a renda. Quanto mais próximo dos dedos nós chegamos, nosso conhecimento, nossa capacidade de percepção, isso aumenta a nossa renda. E isso, esse caso simples desse senhor, mudou a família dele. E aí nós temos outros exemplos também com hoje assistência técnica, da grande capacidade do produtor rural, é um programa que o Senar tem, que acompanha esse produtor rural ao longo de 2 anos. Por quê? Ele precisa começar a ter a cultura do registro.